a ser voz do oprimido, a ser voz do necessitado. Compartilhe a rádio. Júlio César, meu amigo, tá na hora, hein? Nós vamos encarar esse negócio ou não vamos? Libera seu microfone aí, que eu já percebi que seu microfone tá fechado. Aqui já tá liberado. E aí, meu velho, você tá bem? Melhor agora, cara. Ah, saudade de você, rapaz. Pois é, rapaz. Precisa estar. O coronavírus não deixa a gente estar pessoalmente, só virtualmente, né? Então... Rapaz, você conseguiu se acostumar com esse negócio, Júlio? Sim, sim, porque como eu sempre fui muito caseiro, pra mim não fez muita diferença, não. Meus livros estão aqui, minha Bíblia está aqui, meu celular está aqui, eu consigo falar com as pessoas que eu amo. Seu café tá aí, Quero né? ler, Seu tá café tudo tá aqui. aí, Meu tem café, internet? meu cappuccino está aqui também. Então, Fica mais fácil. Tá mais é, fácil de resolver, e né? outra, cara, graças a Deus, tem todos os dias de manhã caminho, eu e o meu, a gente faz uma caminhadazinha, então tá maravilhoso. Bom, ó, Júlio, deixa eu aproveitar e fazer uma coisa que da outra vez eu não fiz. E às vezes eu acabo pecando porque eu vou me envolvendo com a conversa e acabo não fazendo. Então eu vou pedir a você, até porque a gente também tem a nossa conversa, elas estão indo para o podcast, né? Programa Pense Nisso, no Spotify. Então acho que ajuda as pessoas a terem acesso à conversa, ao link. É possível até fazer download, até onde eu percebi, é possível fazer o download e a pessoa compartilhar a conversa. Suas redes sociais, Júlio. Aproveitar aqui para poder deixar o pessoal ciente. Como é que o pessoal faz para te encontrar, para poder bater um papo, para poder ter acesso a áudio, conteúdos que você produz? Como é que é isso aí? Pedagogia no trânsito. Só digitar isso lá no YouTube, Instagram, e-mail também de e-mail, é tudo pedagogia no trânsito. A pessoa digitou lá, vai me achar, é um trabalho que a gente faz, né, perdão, pigarro aqui. É um trabalho que a gente faz com autoescola, com curso de instrutores, dando orientação, tirando dúvidas, né? Às vezes eu tenho alunos do Rio que me pedem dúvidas, tira dúvidas sobre habilitação, como tirar, fazer cursos nessa área. E a gente acaba fazendo um serviço de coach, de tutoria, de mentoria também, né? Uhum. À distância. Mas e lá eu mostro alguns trabalhos que a gente faz nessa área aí. Ah, beleza. Então é fácil, pessoal. Se o pessoal quiser falar com você por e-mail também, como é que é? Qual e-mail? Pedagogia no trânsito@gmail.com. Tá, você botou pra frente aquele projeto do YouTube já tá lá, né? No YouTube, já na descrição já Sim, tem. sim. O YouTube, Instagram, Pedagogia no Trânsito. É só digitar lá que a pessoa vai me achar. No YouTube, no Instagram e e-mail, se quiser mandar um e-mail, pedagogia no trânsito, @gmail.com. Ah, então tá bom, beleza. Deixa eu aproveitar aqui, Júlio, porque vamos já informar o pessoal qual é o texto que nós estamos conversando. O nosso texto é o texto do Salmo 23. A conversa foi top da semana passada, hein? Eu tive feedbacks, além daquele que você mandou. De repente você quer mandar um abraço aí pro rapaz que falou com você lá de Niterói. Eu não lembro agora quem era a pessoa, mas eu lembro que você teve feedback, né, de pessoas que participaram. Eu aqui também tive feedback de gente que participou da conversa e agradeceu. Eu aproveito até, antes de você mandar o abraço, deixa eu mandar um abraço pro Eduardo Spala, que está ouvindo agora. E aí, Juninho estava mandando aqui a informação. A frase dele, o comentário dele é: ó, eu amo a Rádio Mexa. Edu, obrigado, viu, velho? Obrigado por estar com a gente. Eduardo anda com a gente aqui na nossa comunidade cristã. Muito obrigado aí por essa participação também e tá somando com a gente nessa construção da Rádio Mexa-se. E um abração aí para a galera da comunidade urbana e o pessoal que tá acompanhando pra gente nova, gente que tem passado. Tá chegando gente para fazer programa novo aí, Júlio. Logo, logo suas mensagens também vão estar aí na rádio também. Você vai mandar pra gente, né? E fala aí quem são essas pessoas queridas aí que estavam dando feedback. Deixa o seu abraço. O pessoal da família tá hoje, como é que tá isso aí? Quero já dar um abraço pro Eduardo Spala aí também, rapaz. Cara, camarada bom demais, esse garoto. Saudade dele lá da Pibatã, né? Na época da Pibatã. Ele e a família, mandar um abraço para eles aí. Para minha irmã Rose, a sobrinha Rosane, que deve estar ouvindo, Jonas, meu primo, Silvana, e outros amigos aí, mas de quem você falou é o Guto lá de Niterói, que também foi
amigo, né, também nessa área de trânsito, trabalha lá, ali em Niterói, e ele assistiu na semana passada, mandei o link para ele, e ele disse que conhece aí a sorveteria do Delci, né, Olha. você citou aí, Uhum. ele mandou aqui a mensagem para mim agora, e ele disse que ainda pediu música aí também, quero conhecer Jesus, aí depois você vê se tem condições de tocar essa música Tá aí. bom, pô. Eu vou falar. Juninho já tá ouvindo aqui. Juninho já cuida desse negócio aqui. Um abraço, Guto. Valeu. Daqui a pouquinho aí a gente vai dar um jeito de tocar sua música no final aqui do nosso quadro, tá? Deus abençoe. Júlio, vamos conversar então? Vamos continuar aquela conversa do Salmo 23? Vamos lá. Então tá bom. Eu não sei se o Zé hoje tá ouvindo a gente, mas o Tião tá por aqui pelo menos, né? Tião é o filho. Zé é gente muito ruim, me abandonou, rapaz. Fala não. Passou aqui hoje, rapaz. Deu uma passada aqui hoje, Zé. É mesmo, mas Zé, rapaz, abraço, Zé, grande amigo, que camarada, que coração tem esse homem, cara. Meu Deus do céu. Isso é gente Como esse boa, cara me rapaz. abençoou e me abençoa até hoje. Deus abençoe Zé, toda a sua família, sua esposa, seus filhos. E que Deus guarde vocês aí, proteja. Agora tá só babando a netinha, né? O netinho, não sei, acho que é netinha, né? Netinha, ela. Netinha, É. Agora A Maria. o cara tá só babão agora lá. Né? Não faz outra coisa não, hein? Viu? Faz outra coisa não. Quer mais nada. Nada mais, nada. Você chega lá, ele tá lá fazendo o mesmo papel. Foi a primeira. Quando ela nasceu, a gente logo disse, né? Toda a profecia foi liberada, né? Chegou na terra quem vai mandar no Zé. E não foi diferente, não. Ele primeiro resistiu e depois a gente foi percebendo que a menininha manda muito. Ela nem sabe, cara, quanto que ela manda. Ela manda muito. Júlio, para você que está acessando agora o site da Rádio Mexa-se ou através do aplicativo Rádiosnet, seja muito bem-vindo. Nós estamos na conversa do Salmo 23. Hoje é a parte 2 do Salmo 23, a parte 2 da conversa, né? Porque o Salmo 23 a gente já conversou. Se você faz parte aí, acessa o podcast ou está no nosso canal do YouTube Comunidade Urbana, você vai encontrar a primeira parte da conversa registrado aí para que você possa ouvir. Na conversa da semana passada, nós demos uma volta muito boa, muito boa, muito boa. Não dava vontade de parar. A gente começou a conversar então sobre o Salmo 23, Júlio, e dentro da conversa, no verso primeiro, acho que uma das coisas que marcou a conversa, o nosso diálogo da semana passada, foi sobre a pessoalidade de Deus. E é bom a gente frisar, né, que foi a pessoalidade de Deus para que a gente entenda o período que as pessoas estavam. Quem estava falando era Davi, e o período que Davi estava, chamar de meu pastor parece um pouco ousado, né? Meu pastor, e aí você chegou a conversar o seguinte, olha, isso foi muito pessoal. E a gente até conversando sobre isso, ele falou, rapaz, mas foi muito ousado, né? Foi muito pessoal mesmo. O que Davi, naquele momento, já estava entendendo de Deus? E se as pessoas pegarem bem o contexto e diversas histórias daquela época, quando se falava em Deus, se dizia o Senhor que está no trono, ai de mim. Isaías fez isso, por exemplo, né? Isaías veio a falar, ai de mim, por causa da visão que teve, quem recebia a visita de um anjo, ou quando pensava em Deus, pensava da divindade com muito medo, não só temor, mas também com muito medo. O povo de Israel teve dificuldade quando disse, olha, vai lá você conversar com o Senhor, na época de Moisés. E Davi aparece bem no meio desse contexto todo, onde Deus parecia tão distante, e Davi escreve então, o Senhor, quer dizer, o Yahvé, o Adonai, o Todo-Poderoso, é meu pastor. Duas palavras muito interessantes, né? Ao mesmo tempo, Adonai e pastor, ele colocou junto e ainda disse meu, muito individual. A gente começou a conversa falando sobre isso na semana passada, que fez a gente mudar completamente a leitura do Salmo 23 e enxergar o Salmo 23 por uma outra vertente, e aquela vertente que você tinha proposto da gente conversar no Salmo 23 sobre o pastor do Salmo. Quem seria o pastor do Salmo? E a gente começou a enxergar um pouco isso. Depois dessa semana, antes da gente caminhar para o texto
que a gente está hoje, depois dessa semana, quando você começa a refletir um pouco sobre a conversa, o que mais que dava para chamar de destaque aí do diálogo da semana passada? Você citou aí essa questão da intimidade, né? A gente percebe que há pessoas que moram em prédios, mas que não se falam. São vizinhos de parede, né, em um prédio, e você não sabe quem é aquela pessoa. E você acabou de citar aí Zé, né? Uma palavra para uma pessoa que é seu amigo, meu amigo, que a gente pode chamar de Zé e brincar porque a gente tem intimidade. Então essa palavra Zé, se eu for chamar o Zé no Zap, eu vou chegar já dando uma bronca nele. Ei, rapaz, o que tá acontecendo? Você me abandonou? A gente se fala assim, né? Eu e você, É. ô, tô careca, ô, tô feioso. Porque a gente tem essa intimidade. Quando você não tem intimidade, as pessoas chegam com toda a- aquela cheio de dedos, né? A gente fala assim, bom dia, né? Quando a pessoa dá bom dia, no Zap, alguma coisa assim, isso é falta, acredito que de intimidade. E Davi então dizer, o Senhor é meu pastor, a tamanha intimidade que ele tinha com o Deus Todo-Poderoso, aquele que ele sentia que estava ao lado, que estava caminhando com ele, que era próximo dele, que não estava apenas nos céus reinando, mas que estava ali do lado dele cuidando, Isso. Boa. abraçando e o levando no colo, exatamente. A gente falou sobre a questão de nada terei falta, né? Que muita gente acha que se Deus é meu pastor, então não vai me faltar nada. Qualquer coisa que eu pedir para ele vai me dar. Não, não, não é bem assim, né? Deus dá aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita. Então, aquilo que a gente necessita, Deus vai nos dar, a gente não terá falta de nada. E a gente falou sobre a questão de ter gente que reclama de tudo, né? Porque não tem essa intimidade com Deus, reclama dessas coisas. Tem gente que vive assim, né? Reclamando. Uhum. E aí a gente falou também da questão da provisão física e emocional, que Deus, ele nos faz deitar, ele nos guia, ele nos renova nossas forças a cada dia, ele é a nossa provisão, tanto física, né, alimento, quanto emocional, a parte psíquica e emocional que nós temos. É, Isso, e aí Deus ele trabalha assim. você chegou a citar que inclusive citou até um filme que isso é bem trabalhado sobre a questão dos lugares áridos, né? Aonde costuma ali as ovelhas frequentarem, ou seja, o ambiente delas, mas quando o pastor vem, ele pega então e ele vai levar para o oposto, né? Que seria Exato. águas tranquilas, pastos verdejantes para descansar. Então, Isso assim, aí. né? Até essa leitura nossa de deserto, essa leitura que a gente tem dos desafios, Jesus chega a dizer: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Tende bom ânimo, mas aflição é comum para o mundo que a gente vive, né? Ter aflição aqui faz parte. Seguindo, eu estava ouvindo uma mensagem ontem na Rádio Mexa mesmo, de Augusto Nicodemos, num programa Falando Sério, 10 horas da manhã. E aí no programa Falando Sério estava a mensagem do Augusto Nicodemos, e ele falava sobre quando Jesus convida as pessoas para seguirem a ele, o que seria esse radicalismo de seguir Jesus, né? O quanto que ele nos tira do conforto, porque tira do conforto, ele fala sobre o texto que espada, né? Os pais, filho contra pais. Eu vim não para trazer paz, eu vim para trazer guerra. E aí ele vai dizendo por que guerra, por causa desse posicionamento. As aflições vêm de um posicionamento que a gente vai tendo aqui. Não tem, o mundo jaz no maligno e a gente vai passar por essas aflições, vai passar por essas dificuldades por causa do posicionamento que a gente tem com Deus e também por causa do pecado, né? Tá tudo destruído, tá tudo fora do controle, tá tudo complicado. Então a aflição faz parte, não é verdade? Faz parte ter aflições nesse mundo aí, faz parte mesmo ter esses problemas. As crises, elas estão aí, a gente vai tendo que lidar com elas. E aí você fala sobre esse Deus que nos pega nesse ambiente árido e nos leva então para pastos verdes, diferente, o oposto da onde se transita, da onde se está, e aí nos leva para lá e a gente senta, deita, descansa,
confiado de que ele nos conduziu para um lugar seguro. Essa seria uma das ideias sobre esse pastor, essa pessoalidade, não é isso? Isso, ele nos caminha por essa vereda, né, da justiça, essas situações onde ele vai nos dando o sustento. E se faltar o sustento, se a gente chegar por causa do sol escaldante, perder as forças, ele nos carrega no colo. Ele sustenta de todas as formas. De alguma forma, ele nos faz trilhar e caminhar. Nos dá todo o suporte necessário. A vereda da justiça, né? O meu pastor me guia também e me orienta na questão de tomar decisões corretas, né? De questões jurídicas, inclusive, né? Tentar nos livra de coisas que às vezes as pessoas tentam se levantar contra nós e Deus vai lá e dá um jeito de nos tirar daquela situação ali. Verdade. Que pode vir contra nós, né? Lá em Colossenses, a Bíblia diz que ele rasgou a cédula que era contra nós. Então, aquilo que se levanta às vezes como injustiça, Deus faz justiça. É verdade. E o Vale da Sombra da Morte, acho que a gente comentou isso também na semana passada, acho que chegamos a comentar, né, que é um perigo real e imediato, que a ovelha passava por justamente aquelas situações complicadas ali, né, de penhascos, vales, caminhos muito estreitos, e aí esse Vale da Sombra da Morte, Deus vai guiando, né, a ovelha, o pastor vai guiando a ovelha, assim como Deus nos guia também. Situações que a gente passa, por exemplo, de doença, de enfermidade, de um acidente de trânsito, por exemplo, que Deus vai nos guardando, nos livrando, né? Então a gente não precisa ter medo da morte, aliás, não deveria, né? E vale, Júlio, o vale sempre foi um lugar muito perigoso naquela história, né? Esse vale é aquele lugar, inclusive, que a gente vai ouvir a parábola aquela questão do levita, quando passa o levita, passa o sacerdote, o rapaz tinha sido assaltado, estava espancado, né, jogado ali, até que chega o bom samaritano. Inclusive trata muito bem aquele local de passagem que havia entre Jerusalém, Jericó, o vale, né? Tem um outro salmo que chega a falar, tem um outro salmo que ele chega a citar, a questão da peste perniciosa. Era um lugar muito... Salmo 91. E era um lugar muito frio, né? O Salmo 91 era um lugar muito frio. Era um lugar que até se acreditava que realmente tinha peste. Então o vale é um lugar muito sombrio, é um lugar de muitos perigos, né? É um lugar de muitas possibilidades de queda. E aí ele então nos leva. Aproveito, Júlio, deixa eu fazer uma observação aqui. Você estava falando sobre esse Deus que nos leva no colo e remeteu a uma questão importante que existe no Salmo 23, quando na cultura hoje, na cultura que a gente vai aprendendo do pastor e a ovelha, quando a ovelha começa a ficar muito desviada, saindo muito fora, existe inclusive algo que o pastor costuma fazer, que é quebrar a pata, não é verdade? Para colocar essa ovelha no ombro. A gente cita muito isso quando a gente está falando de que não deixará ele às 99, irá buscar aquela que se desviou e tal. Mas eu acho que vale para esse momento a gente entender também que esse bom pastor, esse meu pastor, ele está disposto a tudo para poder me conduzir até onde precisa, né? Às vezes até quebra mesmo, fere nesse contexto de aquilo que me fere, não é ele que está a fim de me ferir, mas aquilo que me fere, e depois ele me conduz nos braços dele até chegar no ponto que ele entende ser de segurança para nós, né? Já que você citou isso, acho que vale a gente falar, a gente falou da semana passada que falaria sobre as características de uma ovelha. Então, pesquisando sobre a característica das ovelhas, eu encontrei o seguinte, que elas não têm garras. Então, o inimigo, né, o lobo ou qualquer outro predador pode pegá-la facilmente, porque ela não tem garra. Ela não sabe morder, ela não morde. Ela não sabe correr também, Olha. até por causa do peso. Não tem
clara direção porque ela é míope, né? Ela não enxerga direito, a ovelha. É teimosa e são muito medrosas. Qualquer coisa assusta a ovelha. Então, por isso, quando você vê nos filmes, inclusive esse filme que eu te falei, Babel, sempre eram 2 garotos. Por que 2 pastores? Porque a ovelha, ela atende só a voz do pastor. Então ela está acostumada com uma e outra ali. Então ela sabe que se um faltar, ela vai atender o outro ali, mas que está perto, que está próximo. Mas se chegar um estranho, ela não atende, ela tem medo. E ela nem bebe água, ela não come. Oh, rapaz. Por isso, a gente entende Davi falando, o Senhor é o meu pastor. Porque é essa pessoalidade, ela não consegue. Quando o camarada vendia ovelha para alguém, geralmente era para abate, e não para que o outro cuidasse dessa ovelha, porque ela geralmente não atenderia a voz desse novo pastor. Fantástico. Então, perceba que com essas características da ovelha, quando a gente compara com a característica humana, nós percebemos que nós somos assim. São essas características que nos identificam com a ovelha. Por isso esse Salmo 23 é muito atual e mostra exatamente essa situação. E aí, uma outra coisa ainda, que você falou do cajado, por isso o cajado do pastor, quando ele andava com o cajado, a gente citou uma parte disso na semana passada, ele tem uma ponta lá embaixo e em cima ela é curvo. Por quê? O cajado ele tem três funções. Primeiro, resgatar a ovelha, que é essa parte curva. Quando ela caía, ficava presa em um galho, alguma coisa, ele vinha com essa parte e resgatava a ovelha. A parte da ponta, ele guiava a ovelha, orientando, porque como ela é míope, né, orientando para que ela permanecesse no rebanho, dava aqueles toquezinhos assim, né, batia na ovelha para que ela permanecesse no caminho. E também usava o cajado para proteger a ovelha. Proteger de quê? De algum outro predador, de alguma outra situação perigosa. Então, o cajado do pastor, ele resgata, ele protege e ele guia a ovelha. A ovelha que não tem garras, não sabe morder, não sabe correr, não tem clara direção, que é míope, é teimosa, são medrosas, e são animais gregários. O que é isso, meu ouvinte? Que tende a viver em bando, em rebanho. Ela não consegue, ela gosta de companhia de outros. Ela é sociável. Tal como o ser humano. Hoje a gente vê aí pessoas enlouquecendo, pessoas dizendo eu não aguento mais ficar dentro de casa, porque nós somos sociáveis, a gente quer estar no meio de outras pessoas. Você acabou de falar, né? Que saudade, rapaz. A gente está junto de dar um abraço, né? Como a gente fazia, e você fez isso muito bem lá no Pibatã. Quando eu chegava lá, as pessoas abraçavam, e era aquele abraço de quebrar o osso. Rapaz, sei o que é isso. Aquele abraço que eu percebi que era verdadeiro, aquele abraço de amigo de verdade, aquele abraço que não tem como você não se sentir bem, mas que você se sentir triste. Recebendo um abraço assim, você se renova. Não há depressão que resista a um abraço de um amigo, de uma pessoa que você ama ou que você se sente amado por ela. Então perceba como a ovelha, ela depende do pastor, depende de outros, ela é totalmente frágil, e assim como o ser humano, sem Deus nós não conseguiríamos viver e não conseguimos viver bem. Desse jeito. Ô Júlio, agora são 9h32 e eu vou chamar rapidinho um alerta aqui sobre a questão do Covid-19 e já volto para a gente poder então caminhar com o Salmo 23, versos 5 e verso 6, ok? Então segura aí rapidinho, você que está com a gente aí, segura, é só uma chamada rápida aqui de alerta à questão da luta contra o vírus e a gente já volta e vamos entrar então no texto aí. Coronavírus. Preste atenção. Sabe o que se espalha mais rápido do que o coronavírus? As fake news. Contra o novo coronavírus,
coronavírus, a gente não precisa ter medo. Precisa ter apenas alguns simples cuidados. Lavar bem as mãos e antebraços com água e sabão durante 20 segundos, inclusive entre os dedos e debaixo das unhas. Não compartilhar objetos pessoais como toalhas, copos, canetas, celulares e computadores. Cobrir tosses ou espirros com os braços ou lenços descartáveis. E, se usar as mãos, lave-as novamente, já que elas são as que mais encostam em outras pessoas e objetos. Manter distância de 2 metros de pessoas tossindo ou espirrando. Ajude a compartilhar essas simples atitudes. Assim o coronavírus não se espalha. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Acesse o nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa rádio. Muito bem, a gente volta agora aqui. Eu estou com o pastor Júlio César e a gente está conversando sobre o Salmo 23. A gente, na primeira parte da conversa do quadro Diálogos, a gente fez uma leitura a respeito da conversa da semana passada. A primeira parte, se você quiser ouvir então essa conversa, você pode acessar o YouTube com o canal da Comunidade Urbana ou também o Spotify, você vai encontrar lá o programa Pense Nisso, tem a conversa lá. Júlio, vamos partir para hoje então, velho? Vamos lá. Salmo 23, então, verso 5 e verso 6, vou fazer a leitura aqui na versão que eu tenho, que é a Bíblia Judaica aqui. Preparas uma mesa para mim à vista de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo de um cálice transbordante. Bondade e graça me acompanharão todos os dias da minha vida, e viverei na casa de Adonai por anos e anos vindouros. Sobre esse texto, inclusive, de preparas uma mesa para mim, uma das coisas que eu percebo aqui, Júlio, que já dá para dar uma derrubada naquela ideia de tirar a onda na cara do inimigo, né? Porque se a gente já tem, se a conversa está vindo para entender essa característica do pastor, a bondade desse pastor, a pessoalidade desse pastor, e também, depois de olhar a fragilidade da ovelha, agora que você coloca então esses pontos sobre a ovelha, que assim, eu percebo que não tinha animal melhor para se fazer uma referência. Ainda mais hoje, porque algumas coisas que você falou aí eu nem tinha me dado conta. Não tinha pego ainda essas informações. E aí não sobra para essa parte do verso a gente olhar e falar assim, beleza, véio, vou tirar a onda com os meus inimigos. O que a gente tem então de surpresa, de conteúdo a partir do verso 5? Preparas uma mesa para mim à vista de meus inimigos. Vai dar aquela música Sabor de Mel ou não? Desculpa, eu não aguentei a pressão. Ficou mais forte que eu. Então, vou deixar o seu comentário só, porque eu posso estragar o seu comentário com o meu. O seu foi muito melhor. Então, você citou muito bem, né? Tirar onda com a academia. Você imagina aqueles filmes que a gente vê de policial, onde o camarada às vezes está sendo perseguido, tem um sniper lá, tem todo mundo lá fora esperando ele sair, e o camarada está ali comendo do bem, do bom, do melhor, né? Vamos pensar numa churrascaria maravilhosa. Eu não quero fazer propaganda não, mas tem uma ali em São Gonçalo, na beira da pista, que é um negócio fenomenal. Fenomenal, né? Tem sim. Então você imagina, você tá ali e tá na parte da frente, na vidraça, e os caras estão lá fora te esperando, espreitando lá no carro, e você come do bem, do bom, do melhor. Aí o camarada, no filme, ele chega vai no banheiro, a gente sair, foge lá pela janela mesmo, e os caras ficam lá, cadê o cara? O cara fugiu. Então é só uma pequena comparação para dizer o quanto Deus nos protege. Você está ali e você some da vista do inimigo. E o cara está ali morrendo de raiva, o cara está no sol, você está lá no ar-condicionado, comendo, bebendo maravilhosamente bem, e Deus está te protegendo, Deus te guardando, te livrando dessas coisas. Então, prepare uma mesa na presença dos meus inimigos. É isso mesmo, é como você falou, tirar onda, né? Na cara do inimigo. É essa situação, você não precisa se preocupar
Deus vai agir em seu favor, ele vai te dar um outro caminho, como diz a palavra de Deus, Deus fará um caminho onde não existia, né? Onde não existe. Deus fará um caminho. Então ele vai te proteger, ele vai te livrar, ele vai te guardar de qualquer tipo de inimigo. Eu vi uma que vai no paralelo aí do que a gente está conversando agora, mas eu vi uma outra explicação bem interessante para esse ponto do texto. Porque parece que o salmista, ele veio primeiro apresentando o Senhor, né? Veio apresentando a característica de Deus, ele vem trocando essa informação de quem seria Deus, a gente já falou sobre a questão da ovelha também, esse Deus da graça, o Deus em quem eu tenho muita satisfação, e a gente veio com isso, inclusive na semana passada a gente conversou sobre isso, sobre estar satisfeito com esse Deus, e agora quando a gente bate aqui, há uma explicação sobre este ponto que me marcou muito. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E há algumas, como é que eu vou dizer? Há algumas colocações a respeito disso, de uma proposta de acordo, uma proposta de conseguir assentar-se à mesa. Porque assim, o que é válido a gente, quando a gente está falando do tirar a onda? Eu cheguei a citar aqui uma questão da música, mas é porque tem muitos crentes que ficam torcendo para quê? Para pisar na cabeça e o inimigo é a outra pessoa, né? E se esquece da proposta de perdão, da proposta de graça, o Deus que atua e é misericordioso comigo, também é esse o meu desejo, que ele seja misericordioso com o outro. Tem um texto, inclusive, que ele diz que a gente tem que ter cuidado, porque com a mesma medida com a qual nós medimos, nós poderemos ser medido. Então, essa característica de Senhor, quando a gente fala desse Deus que vai livrar, que vai guardar, a gente não está conversando aqui, não é a ideia dessa conversa, dizer que o Salmo está dizendo que a gente vai pisar na cabeça do inimigo, mas sim sentar à mesa com o inimigo. Não porque ele ainda é inimigo. Não porque ele ainda é inimigo. É muito comum a gente pegar uns filmes, eu esqueci qual foi o filme que eu vi por último, acho que é Rei Arthur. Acho que foi o filme Rei Arthur. Que tem um momento que ele tinha algumas pessoas para guerra, né? Alguns caras que estavam investindo ali em guerras, que chega um momento que ele prepara uma grande mesa. E quando a galera chega para negociar com ele e ele diz que ele não vai fazer, a decisão que ele estava tomando poderia criar uma grande crise entre nações. Ia virar uma grande guerra. Só que ao mesmo tempo que ele diz não vou fazer, não vai ter acordo. E aí quando ele faz isso, os caras ficam meio que assustados porque sabiam o resultado daquilo, mas logo em seguida ele manda tirar lá uma toalha na mesa lá e chama os rapazes, chama aqueles representantes da outra nação para que viessem assentar à mesa e comer com ele. Então ele promoveu ali a questão da paz. Os judeus, não é comum para um judeu sentar-se à mesa sem que esteja com as suas relações resolvidas. O judeu, na sua cultura, sentar-se à mesa é tão sagrado que ele não faz como nós fazemos. A gente aqui na nossa cultura, a coisa está pegando entre a gente, entre o outro, a gente se assenta à mesa. Até o Salmo 1, ele fala assim, não assentar-se à roda dos escarnecedores, né? Então, assim, não se assenta à mesa com aqueles que a gente difere, aqueles que as coisas não estão bem acertadas. Por incrível que pareça, eu percebo também uma linha nesse Salmo
os inimigos costumavam ser aqueles que queriam tomar tudo, né? O 23, ele luta as nossas guerras e não um Deus que sai exterminando tudo pela frente, mas sim um Deus que luta as nossas guerras, um Deus que quebra as diferenças, porque Davi, ele passou um pouco sobre isso com aquela questão dele e dos irmãos, quando o pai chama todo mundo ali para estar diante do Samuel, e nessa hora ele tem essa oportunidade de ter à mesa tudo isso, né? É como se ele tivesse a mesa ali, o Senhor lutou a guerra por ele, o Senhor guerreou em favor dele naquela situação. Eu me lembro também da história de José, a história de José do Egito, aquela oportunidade. Uma das coisas que José faz naquela cultura é colocar os irmãos que o perseguiam, colocar os irmãos para assentarem à mesa. E aí o banquete estava pronto, agora José já não era mais o menino sendo jogado dentro de um poço, mas José era o governador, e aí ele faz, olha a inversão de valores, né? Aqueles que queriam me matar, agora estão assentados à mesa para comer comigo. E ainda ele diz a seguinte frase, que eu acho que ela casa muito bem com esse texto aqui. E aí, Júlio, como o diálogo é nosso, a gente pode dialogar quanto a isso aí, colocar as visões, e o pessoal depois eles vão procurando se encaixar com aquilo que a gente está conversando. Mas aí é nessa hora que José tem uma frase muito interessante. Ele fala assim: não se preocupem, porque o Senhor o Senhor se utilizou de tudo isso para proteger. Então ele acaba enxergando, eu gosto de olhar para esse momento de José e falar assim: opa, o Senhor preparou a mesa na presença dos inimigos. Dá para caminhar nessa direção? E isso se propõe também dentro desse salmo, ao invés de sair chutando todo mundo aí pela frente e dizer bem feito para sua cara? Perfeito, né? A sua colocação, exemplos maravilhosos que deixa muito claro o texto. Gostei da ideia que você falou do filme do Rei Arthur, e a gente vai ver isso também no Novo Testamento. Jesus propôs isso. Se você tem a tua oferta, você primeiro, antes de entregar a tua oferta, o que você tem que fazer? Ir lá e se reconciliar com alguém. Pedir perdão e oferecer perdão antes de entregar a tua oferta. Uhum. Né? É isso que Jesus disse. E o texto, você né, vai Júlio? no... Pode falar você. Se você for no livro Sun Tzu, né, A Arte da Guerra, ele vai te orientar em vários sentidos. Também dessa forma, né? Como ganhar uma guerra não é sempre bater no inimigo. A outra situação é servir a marinha, e lá você entende o seguinte, que quando você está na guerra, você não deve abater. Se você tem dois camaradas ali, você não deve abater os dois. Não é estratégico. Você abate um, porque na guerra você não deve, é orientado a não deixar o seu companheiro de lado. Uhum. Então, se você abate os dois, você está livre, beleza, mas vão vir mais pela frente. Quando você abate um, você tem o outro ali que vai ficar agarrado naquele, que ele vai deixar o camarada de lado. Então, ele vai ficar preso ali, certo? E a outra situação na Ilíada de Homero, ele fala isso. Eu não sei se é a expressão dele ou de Aristóteles que ele cita ali, mas ele diz que você só deve se voltar contra o seu inimigo, só deve se irar contra alguém no momento certo, pelos motivos certos,
você só deve se irar com a pessoa certa, nos motivos certos, pelos motivos certos, na hora certa. Uhum. Então, não é qualquer hora, né? A Bíblia diz que irai-vos e não pequeis, diz lá em Efésios, e também que não se põe o sol sobre a vossa ira. Você deve ir lá e se reconciliar com a pessoa logo, né? Rápido, né? Para que isso se torne possível a sua vida fique em paz e você consiga realmente sentar diante dessa situação aí e viver bem. E aí, termino falando sobre isso para completar o que você está falando e essa questão, citando também o Cortella quando ele diz isso. Ele diz que ele tem uma pessoa que eles se detestam, ele e esse camarada, mas eles sentam junto para comer. E ele diz o seguinte: se eu não tivesse esse camarada, eu não me tornaria uma pessoa melhor. Por quê? Porque quando a gente senta para comer, eu escrevo alguma coisa e diz assim: viu o que você escreveu na página tal do seu livro? E ele diz assim: sim, o que tem? Foi uma porcaria. Eita. Eu não gostei daquilo lá. E aí, beleza, eles almoçam e ele vai embora. Qual é a primeira coisa que ele faz quando chega em casa? É pegar o livro para ver o que ele escreveu. Porque talvez ele não tenha prestado atenção exata no que ele escreveu, mas o inimigo dele fez com que ele abrisse os olhos para aquilo ali e procurasse melhorar e estudar mais naquele assunto. Então, quando você tem alguém que te critica, que não gosta de você, essa pessoa te faz com que você se torne uma pessoa melhor. Verdade. Então, não é sair destruindo. Deus coloca pessoas assim para melhorar ainda mais a nossa vida, para nos direcionar ainda num caminho melhor. E quando o texto está falando de inimigo, ele não está falando de inimigo declarado por Davi, como também é no nosso caso de hoje. Os nossos inimigos, a própria Bíblia nos orienta a gente abençoar aqueles que nos perseguem. A leitura de inimigo é a leitura de alguém que te persegue, porque você é uma pessoa de paz. Então, quando você é uma pessoa de paz, você não enxerga as outras pessoas como seus inimigos. Eles que podem se declarar seus inimigos. Então, o texto até que você citou, o texto de Mateus, ele chega a falar sobre isso. Se aquele que te persegue, para que você deixe a sua oferta no altar, né? Se alguém tem alguma coisa contra você, esse é o texto. Se alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta no pé do altar, resolva a sua questão com ele e depois vem e entrega a sua oferta. Então é alguém que tem contra você, porque você é uma pessoa de paz. Isso também está inserido na história de Davi, porque Davi, o outro inimigo, quando ele se declara inimigo, ele quer tomar o reino de Davi, ele quer tomar os bens de Davi, ele quer controlar a nação que Davi, ele quer ocupar o trono, ele quer a glória. Então, quer dizer, o inimigo aqui tem a ver com outro. A gente está falando de alguém de paz, né? Então, ele é meu inimigo porque ele se declarou meu inimigo, não é porque eu o enxerguei dessa forma, mas ele se declarou. Então, o que eu espero realmente é que o Senhor me ajude e esse bondoso pastor, ele ajude a resolver essas coisas, me permitindo ter condições de estar numa vantagem na graça, nessa vantagem da caminhada. Eu estou tão satisfeito que esse meu Senhor também vai apaziguar os problemas daqueles que se declaram meus inimigos. Exato, e o texto aí que você citou depois, né, ainda vai dizer que Jesus vem falando e ainda diz assim: se alguém te obrigar a andar uma milha, vá com ele 2, e deixa capa, e deixa isso, e deixa aquilo. Você não se preocupar com esse tipo de coisa, né? Deixa a pessoa se levantar e você vai ganhando a pessoa com sabedoria. E você quer vencer uma guerra, às vezes em muitas situações, e às vezes no relacionamento, né, conjugal, você percebe que o silêncio tem que ser feito em algumas situações, em alguns momentos, para que não gere a briga. E aí, lá em Provérbios capítulo 15, diz que a resposta branda apaga o furor. Uhum. Quando a pessoa grita e você olha calmamente, responde
tranquilamente ou responde com sabedoria, você destrói aquilo que a pessoa está tentando fazer ali. Tem gente que quer briga de qualquer jeito, quer brigar. Mas se você dá um jeitinho, você se livra daquela briga ali. Né? A pessoa se declarou, mas você não está afim de brigar. Né? E aí você ganha, ganha a guerra com sabedoria. Seu objetivo é ter paz, né? Quando o seu objetivo é ter paz, tudo que vem tirar a paz mexe com a sua prioridade. Né? A não ser que a prioridade seja outra. Mas se a prioridade é a paz, você vai fazer o possível para que a paz exista. Mais alguma coisa a ser observado aqui de destaque? Unges minha cabeça com óleo de um cálice transbordante, porque aí a gente vai chegar no resumo do Salmo, então, para poder fechar. Né? E a gente tem pouco tempo, né, para chegar no versículo 6 aí também, e tem coisas interessantes para falar aqui, que é justamente ungir a cabeça com óleo. Era a honra que se dava a um convidado especial. Então, quando você recebia alguém, aquela pessoa, para saber que ela foi bem recebida, ela se derramava óleo sobre a cabeça dela. Foi o que aquela mulher fez com Jesus, quando ele chegou, e Jesus disse: olha, eu cheguei na sua casa, ô Judas, e você não me deu honras como essa mulher aqui. Então, para ela era a coisa mais maravilhosa ter Jesus ali. Uhum. E ela deu o melhor que ela tinha, que era aquele perfume, né? O óleo, né? Nesse caso aí do Salmo. E também transbordar o cálice, era justamente multiplicar imensamente a alegria, né? Cálice transbordante, naquela época, numa festa, era sinal de muita alegria. Olha, essa família está feliz. Foi o que aconteceu lá no casamento, né? Quando Jesus então faz o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho, e ele então, aquela família, as pessoas foram elogiar a pessoa: que isso, que vinho bom é esse, né? Que você deixou para o final. Perfeito. Ou seja, a alegria estava iniciando naquela família, naquele casamento, na vida daquele casal, duraria para sempre se eles permanecessem em Jesus. Estar em Jesus é ter alegria constante, permanente, para sempre. É o óleo que transborda sobre a nossa cabeça, a honra que Jesus nos dá, que Deus nos dá, e transbordar é a alegria que Ele vai fazer com que permaneça quando a gente entende que Ele é o nosso pastor. E legal, porque depois das características da ovelha, aonde não enxerga direito, não tem garras, então tem tanta coisa nessa ovelha que faz dessa ovelha um animalzinho tão frágil. Você chegar no ponto desse salmo, aonde fala de ungir a cabeça com óleo, transbordar cálice, assim. Essa caminhada com esse pastor te levou numa mudança total de vida. Levou numa mudança Exatamente. Total de vida. Porque a gente tem que lembrar que a gente começou falando que da ovelha, pô. Você fez hoje questão de citar aí as características da ovelha. Tipo assim, parecia não ter nenhum valor. E agora, quando vai chegando no final, Davi parece que deixa o final e diz o seguinte: tá vendo? Eu tô andando com um pastor que me pega nesse estado totalmente fragilizado e me leva a transbordar de alegria e uma honra gigantesca. Muito legal isso aí. Porque eu sou essa ovelha, né? Davi está dizendo, aquela ovelha ali sou eu, nas mãos de Deus, o pastor que faz isso aí para mim. E aí no versículo 6, é o que ele diz, né? Uhum. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Então, olha só que interessante isso aí. Bondade, todo mundo recebe de Deus. Uhum. O sol, a chuva, Deus manda isso aí para todos, não é isso? Isso. Agora, misericórdia não. Só quem tem aliança com Deus. Legal, hein? Olha que coisa pessoal. Muito pessoal. Deus é o meu pastor. Eu percebo que Ele dá bondade para todas as pessoas. E para mim também, Ele é bom. Mas Ele é bom de uma forma geral. Mas olha, tem uma coisa que tem gente que não sabe, que ainda não experimentou. Deus também é misericordioso. Uhum. Quando eu só alcança a misericórdia aquele que busca a Deus, aquele que pede a Deus. Quem não pede, não tem.
É verdade. Quem não tem essa intimidade não vai receber. Deus dá. Mas se a pessoa rejeita, ela não receberá. Agora, quando a pessoa tem essa companhia, tem essa intimidade, ela recebe, então, misericórdia. Então, eu recebo tudo que todo mundo recebe, igual, né? Mas eu recebo além, eu recebo mais, eu recebo também misericórdia. E ainda, né, ele diz assim, me seguirão. Essa palavra me seguirão aí, diz que Deus está nos perseguindo, a bondade de Deus está indo atrás da gente. Boa. Não é a gente que vai atrás, não. É Ele que vem. É Ele que vem com a sua bondade, com a sua misericórdia, nos caçando, atrás da gente. Não é isso que o pastor faz? A ovelha não foge, não é ele que vai atrás? Jesus nos disse isso lá, quando ele pode ter 100 ovelhas, mas se uma delas for embora, ele vai atrás daquela lá. Então ele não persegue aquela ovelha que foi rebelde, que fugiu, que saiu, né? A bondade e a misericórdia não vai atrás dela. É assim que Deus faz conosco. A bondade nos segue, nos persegue, até nos encontrar. E aí o que ele diz é o seguinte, olha, por conta disso, não tem jeito. O que eu quero na minha vida é habitar todos os dias na casa do Senhor. Quem tem isso? A vontade que tem, a alma, o coração arde em desejo de estar com Deus na sua casa, ao lado dele, para sempre. E ele termina dizendo isso. Rapaz, beleza. Rapaz, eu vou falar pra você, hein? Eu ia mais, mas vai sair esse negócio aqui. Aqui, as nossas conversas vão estar acontecendo, então, toda primeira terça-feira, e a gente vai ter o maior prazer de conversar com esses nossos amigos. Juninho, quanto tempo eu tenho de segunda aí? Só me diz aí. 30 segundos? Julinho, muito obrigado então por esse tempo. Eu já vou ter que me despedir de você. Olha que coisa chata, velho. Muito obrigado por esse tempo aí. Um grande abraço. Que texto, hein, velho? Que texto, hein? Pessoal, vocês podem acessar isso lá no essa conversa nossa aí. E acho que tem muito mais, né, Júlio, esse texto aí, né? Tem muito mais para poder conversar. Não se esgota, né? Não se esgota não. Olha, um grande abraço para você, Júlio. A gente vai ter que depois tentar acertar. Eu vou ver se eu consigo reduzir um pouco lá para fazer mais bloco, para a gente ter mais conversa na terça-feira, porque é bastante conteúdo e é muito bom conversar com você, tá bom? Muito obrigado por esse tempo. Só a palavra para todo mundo aí. Eu vou tentar só passar uns segundos só para você se despedir da galera aqui e a gente vai estar se despedindo do programa. Rápido, Deus abençoe você, a sua vida, onde você estiver ouvindo, saiba que Deus vai atrás de você, a bondade dele te persegue, e eu sugiro que você aceite essa bondade, não apenas a bondade que é de forma geral, mas a misericórdia de Deus. Esteja debaixo dela e você viverá com alegria constante para sempre. Deus quer te dar honras todos os dias, ungindo a tua cabeça com óleo, fazendo teu cálice transbordar. Agora você precisa ter essa intimidade do salmista de dizer que Deus é o meu pastor. Se você não tem isso, você pode fazer isso agora, entregando a sua vida a Jesus e permitindo que Ele faça morada na sua vida. Você vai ver o que é realmente ter verdadeira alegria no seu coração. Amém, amém. Deus abençoe você. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado. Semana que vem, mês que vem, a gente está junto de novo. E você que está com a gente, toda terça-feira nós estamos juntos aí. Um abraço. Muito obrigado, pessoal do time. Muito obrigado a atenção de todos vocês. Salmo 23. Recapitula lá, ouvindo o nosso áudio, que está liberado a partir de meia-noite. Um abraço, meu irmão.